Uma boa noite, meus queridos, meus amados e meus amigos, irmãos das redes sociais que estão me ouvindo agora. Às vezes eu paro e começo a meditar nas coisas e observar a humanidade. Nós estamos passando por uma provação aqui na Terra, e essa provação ela veio para pobre, para rico, veio para líderes do mundo inteiro e também veio para os que se dizem cristãos, né? E também os que se diz evangélicos, católicos, espírita e livres pensadores, budista, jesuíta, né, muçulmano, todos. É global essa aprovação. E também veio para ateus. Às vezes eu fico imaginando, nós que se dizemos cristão, que se dizemos evangélico e que se dizemos pastores, missionários, né? Todos, falar assim, meio geral. Nós falamos tanto às vezes de um ateu, criticamos um ateu por ele não acreditar em Deus. O ateu, ele é ateu, simplesmente ele não crê no Deus Todo-Poderoso. Infelizmente, é a verdade, né? E nós que somos cristãos, servos de um Deus, né, vivo, às vezes nós se curva diante de um problema desse que está acontecendo no nosso Brasil e que está acontecendo também no mundo inteiro. E às vezes colocamos esse vírus maligno e diabólico, queremos colocar ele acima do Todo-Poderoso Deus. E a gente não para pensar que Deus, ele é acima de todas pragas, de todas maldição. Deus, ele é acima de tudo. Eu tenho admirado muito a natureza humana
por criar no seu pensamento um Deus que tem poder. E ao mesmo tempo, quando vem uma provação, coloca o mal acima de Deus. E fica todo mundo com medo, se trancando dentro de casa, assustado, né? Muitos entram até em depressão. Aí eu pergunto para vocês, o ateu, ele é ateu. Agora eu pergunto, é triste você saber, no meio da religião, da igreja, é triste você observar e ver que os verdadeiros ateus estão dentro das igrejas aí. Os verdadeiros ateus estão dentro das igrejas. Por que eu falo isso? Porque eles não têm fé. Diante das circunstâncias que está acontecendo aí, eles não têm fé em Deus. Se abala, a fé deles se abala diante de uma epidemia dessa. Sendo que nós que somos temente um Deus vivo, devemos enfrentar essa epidemia com fé e com confiança no Senhor. Eu vou tirar o exemplo de Moisés. Quando as pragas vieram sobre o Egito, a palavra de Deus diz que nenhuma dessas pragas atingiu o povo de Israel, porque o povo de Israel sabia que tinha um Deus acima de todas as pragas. Então nós temos que aprender uma coisa, meus irmãos. Nós estamos sendo pior do que os ateus. Todo mundo está esquecendo de Deus. Todo mundo está esquecendo de Deus e está se curvando diante de uma peste, de uma maldição dessa aí. Está na hora de nós colocar nossa fé em prática e colocar Deus acima de tudo, porque Ele está no controle de tudo. Eu garanto para quem teme a Deus de verdade, para quem não é crente ateu, porque existe agora, eu estou vendo, existe o crente ateu, existe o evangélico ateu, porque é aquele que está dentro da igreja, mas não tem uma estabilidade firmada no Senhor dos exércitos celestial. Então, eu posso abrir a minha boca e falar, existe dentro das igrejas, existe o ateu evangélico, o ateu crente. É aquele ateu que perdeu a sua confiança viva no Senhor e colocou esse coronavírus acima de Deus. Estão colocando. E a gente não pode fazer isso. Nós temos que colocar o nosso Deus acima de tudo, porque Ele é Deus vivo. O nosso Deus não é Deus de pedra, nem de ouro, nem de bronze, nem de metal, nem de madeira. Ele é vivo, Ele vive. Ele não tem forma humana, porque Ele é espírito e verdade, e Ele é fogo. Então vamos colocar o nosso Deus acima de todas essas coisas que nós estamos presenciando adiante dos nossos olhos. E vamos se converter ao Senhor, acreditar mais em Deus e confiar nele, porque Ele é o nosso auxílio. Então, meus irmãos, eu fico triste de ver aí, os pastores
os líderes religiosos se curvando adiante de um vírus maligno desse aí, que para Deus um vírus desse não é nada. E para quem serve e teme a Deus, ele também não é nada, porque ele não vai atingir os que têm o selo de Deus, os que são selados de Deus, ele não vai atingir. Eu garanto isso, que não vai atingir aqueles que temem a Deus. Se você andar em obediência à palavra de Deus, se você guardar os estatutos do Senhor e viver dentro da verdade, trilhar no caminho da verdade, esse mal não chega na sua vida e nem na sua família, porque a Bíblia fala que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Eu tenho a minha família, tenho minhas filhas, tenho meu filho, e eu tenho orado ao Senhor, para o Senhor proteger a minha família. Então eu não tenho nada a temer, porque eu sim creio num Deus muito mais elevado do que qualquer tipo de vírus biológico, de vírus maligno, de que qualquer tipo de enfermidade. Eu tenho um Deus muito mais elevado, porque o Senhor é poder, o Senhor tem poder para nos guardar e para nos livrar, porque Ele é o nosso escudo. Vamos colocar, meus queridos e meus amados, Deus acima de tudo. Mas nós temos que se proteger, com certeza. Nós temos que se proteger, sim. Nós temos que obedecer às normas que está aí dita para nós, mas não se apavorar e nem se trancar com medo de um simples vírus para Deus, porque é simples para Deus. No piscar de olho, o Senhor pode abrir a sua boca e consumir esse vírus maligno, porque Ele tem poder. Vamos crer mais em Deus, gente. Vamos unir a nossa fé na oração, na consagração, no jejum. As pessoas estão esquecendo de ler a Bíblia. As pessoas estão esquecendo de adorar a Deus como único e verdadeiro, como poder. Porque o Senhor Deus tem poder. Todo poder está sobre as mãos do nosso Altíssimo Pai. Então vamos acreditar mais em Deus. Vamos servir a Ele com todo o nosso coração. Porque a bondade de Deus, ela é eterna. Ele não deixa que seus filhos padeçam de forma nenhuma. Lá em Apocalipse, o profeta João, o evangelista João do Apocalipse, ele escreveu dizendo: se guardar a palavra da minha paciência, eu te guardarei da tentação que advém sobre todo mundo, para que seja tentado todos os habitantes da terra. Então, se você teme a Deus, se você confia no Senhor, por que se curvar adiante de uma circunstância dessa, adiante de um vírus desse? Quantas pessoas que nesse momento eu vejo negando Deus por causa de uma epidemia dessa? Estão negando. Quando nós colocamos o mal acima da nossa fé no Deus Todo-Poderoso, nós estamos negando a Deus. Estamos fazendo a mesma coisa que o ateu faz, não acreditar, não confiar.
Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que botar Deus acima de tudo. Ele é Deus. E Ele jamais vai abandonar os seus filhos, os que têm um sinal do Senhor. Me dá uma tristeza de ver a situação desses irmãos, meu Pai, negando a fé. Tem pessoas que não conversam nem com o outro. Cadê a fé? Cadê o seu Deus que você tanto dizem que crê e adora? Cadê? Aonde Ele está? Você colocou Ele aonde? Debaixo dos seus pés? Eu pergunto para você. Olha, eu vou dizer uma verdade para você. Você não está preparado para ser arrebatado. Não está. Porque se você não tem fé nesse Deus Todo-Poderoso, que tem poder sobre toda a peste e todas as pragas que estão escritas nos livros de Isaías, de Apocalipse, de Daniel, se você não tem fé e não confia nesse Deus que tem poder sobre tais coisas que são as pragas, você não está preparado para o arrebatamento. Eu vou deixar bem claro para você. Mais uma vez vou falar. O Senhor Yahshua, Shua, Ele não vai vir arrebatar uma igreja fracassada, não. Ele não vai arrebatar uma igreja fracassada, não. Ele vai vir arrebatar uma igreja zelosa e de boas obras e de fé. Ele não vai vir perder o tempo dele para vir arrebatar um povo fracassado, que não tem fé, que a fé só é da boca para fora, mas a alma e o coração estão longe dessa fé. A fé tem que estar dentro de você para vencer todos os obstáculos da vida. Quando nós temos fé viva, eu vou falar sobre a fé viva, porque a fé morta todo mundo tem. Quando você tem fé viva, você levanta a mão para o céu e faz chover. Você levanta a mão para o céu e faz descer fogo do céu. Você levanta a mão para o céu e ora ao seu Deus, e o seu Deus responde. Eu não sou o profeta Elias, não. Mas eu estou falando que está escrito na palavra de Deus. O justo viverão pela fé. Nós não pode ser covarde. O crente acovardado, ele não entra no céu. Não serve para Deus. Deus quer homens corajosos, que crê nele, que confia nele. E nós estamos sendo covardes adiante dessa epidemia. Nós estamos colocando o mal acima da nossa fé. E nós temos que colocar nossa fé acima do mal. E crer que Deus existe. Eu aprendi a acreditar em Deus, não foi por uma religião, não. Eu aprendi a acreditar em Deus desde pequeno, desde quando eu nasci. Tá? E eu sou prova viva das maravilhas de Deus, que Ele existe. Eu não era nem para estar aqui conversando com vocês e nem falando.
mas eu sou prova viva que Deus que eu sirvo, Ele existe. Que eu sirvo e que eu tenho fé, Ele existe. E Ele é tremendo. Ele é acima de todo mal. Eu nunca esqueço daqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles abriram a boca e falaram com o rei Nabucodonosor. E falaram com fé. Se o Deus que eu sirvo não me livrar dessa fornalha de fogo, mas mesmo assim eu não adoro a Deus nenhum feito por mão humana. Adoro somente o meu Deus, que é vivo e é poder. Eles foram lançados na fornalha de fogo. E ali eles viram o resultado. Que nem as chamas daquele fogo tocou nas vestes deles. E eles saíram de dentro do fogo sem nem cheiro de fumaça. Porque o fogo não teve poder sobre a vida deles. Mas porque eles eram fiel a Deus, andava em santidade com Deus. Quando o homem anda em santidade com Deus, quando o homem é fiel a Deus, obediente a Deus, eu te garanto, mal nenhum atinge ele. Agora, quando nós andamos com a nossa vida desconcertada, fazendo as coisas desagradáveis aos olhos do Senhor, você não consegue acreditar em Deus, não. Tá? Não consegue. Mas quando você é fiel, o próprio Espírito de Deus te impulsiona a você ter aquela fé viva e acreditar no poder de Deus. É isso que é a minha mensagem para todo mundo, para todos os pastores, evangélicos, cristãos, todos os que acreditam no único e verdadeiro Deus e que confiam no Senhor. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião. Eles não se abalam, mas permanecem firme e fiel para sempre, e mal nenhum o atinge. Eu não tenho medo, não tenho. Eu me previno sim, por respeito às autoridades da terra, mas eu não tenho medo de nada, porque nem gripe tem poder sobre a minha vida, nem gripe, porque o Senhor vela por mim, porque eu confio nele.